Olá, você que está aqui no nosso canal, eu quero fazer um pedido para você. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e você vai estar recebendo as notificações, porque nós vamos ter conteúdos diários, muita coisa boa está vindo por aí. Então faz isso, se inscreve no canal e ativa o sininho. Amém, povo de Deus? Se você trouxe o Santo Livro, as Sagradas Escrituras, você vai pegar aí, e vou insistir rapidamente, como eu sempre faço, né? Sou bem repetitivo em algumas coisas. Eu acredito que pela repetição a gente acaba fixando melhor, né? Gravando melhor. Meu irmão, baixa essa Bíblia logo aí no seu celular, pelo amor de Deus, até, né? Vou falar igual Jesus, né? Até quando? Não, faz esse negócio aí, tá bom? Faz esse negócio aí, você vai ter a Bíblia aí com você o tempo todo, porque o celular sempre está com a gente, não é? Então, pega então o Santo Livro aí, Ezequiel 37, verso 1 em diante, diz assim, olha, a versão da tradução da minha Bíblia é a Nova Versão Internacional, diz: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito, olha aqui, por seu, irmão, nada acontece se não for pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo que age, é Ele que faz a obra, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Olha aqui para mim, Jesus disse, olha, eu estou indo embora, eu vou voltar para junto do meu Pai, para a glória que eu sempre tive, não é? A glória que eu sempre tive, só que aí Ele fala assim, eu vou enviar um outro, olha aqui, eu vou enviar um outro Consolador. Quem é o Consolador? A palavra grega paráclito ou paracleto, que significa aquele que vai estar lado a lado com vocês, não é? É o Espírito Santo. Ele diz, eu vou enviar outro Consolador, e Ele vai guiar, conduzir, Ele vai ensinar vocês, Ele vai ajudar vocês a se lembrarem de tudo que eu falei, não é? E de fato isso aconteceu, irmãos. Jesus voltou para junto do Pai, e aí os discípulos, eles debaixo de uma promessa, de uma palavra de Jesus, Jesus disse, fiquem até que vocês sejam revestidos de poder, né? Isso é Evangelho de Lucas, finalzinho, capítulo 24, 44, 45, 46 ali, né? Aí Atos capítulo 1, verso 8, eles relembram do que Jesus tinha dito, mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas aqui em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E de fato eles obedeceram a ordem de Jesus. Diz que eles ficaram durante 10 dias, eles ficaram, irmãos, numa sala grande, eles se reuniam para orar, 10 dias, a gente tem desafiado você, a igreja do Senhor, todos os líderes de célula, é um tempo que Deus está nos chamando, irmãos, para essa busca, para esse tempo de nós clamarmos ao Espírito Santo, buscarmos a presença de Deus mais do que tudo, almejarmos, desejarmos a presença dEle, mais do que o ar que nós respiramos, mais do que a comida que nos alimenta, que nos sacia, porque sem a presença do Espírito Santo, nós não somos nada, nós não podemos nada, queridos. Nós precisamos desse Consolador. Jesus deu o Consolador para os discípulos, Ele quer dar para mim e para você. Ele prometeu, nos últimos dias derramarei do meu sobre toda a carne. Deus quer derramar do Espírito Santo. Olha isso aqui, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, Ele me levou a um vale cheio de ossos, irmãos, que coisa, um cenário dos piores, caótico, não é? Imagina, e Ele me levou de um lado para o outro, e eu pude ver que era enorme o número dos ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos, sequíssimos, irmãos, estava, sabe, aquela coisa ali, definhou, acabou, e aí, Ele diz assim, o Senhor pergunta, e Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó soberano Senhor, só Tu o sabes. Ó soberano Senhor, só Tu o sabes. Vocês podem dizer isso comigo, todos juntos? 1, 2, 3. Ó soberano, só
tu, bem forte, agora enche o pulmão de ar e fala bem forte, fala grande comigo, diga: ó soberano Senhor, só tu sabes, aleluia. A última palavra vem da boca de Deus. Talvez haja alguém aqui, alguém que vai receber essa mensagem, que tem lutado com algumas circunstâncias, com alguns contextos, e não há humanamente, naturalmente, não há saída, não há esperança, não há. Mas querido, eu quero afirmar para você aqui, só Deus sabe. A última palavra vem da boca de Deus. Se volte a Deus como você nunca se voltou. É tempo de se voltar, é tempo de nos voltarmos a Deus como nunca. Enquanto Deus não falar, enquanto Deus não disser, enquanto a resposta não vir da boca dele, você não vai sair do lugar, você não vai nem para a direita, nem para a esquerda, você não vai fazer nada, você vai esperar. E quando Deus falar, se Deus falar, porque muitas vezes, queridos, e talvez você vai ficar pasmo com o que eu vou falar agora, muitas vezes o silêncio de Deus, Deus está falando algo através do silêncio, Deus está ensinando algo a partir do silêncio. O silêncio, ele é poderoso. Você lembra do teu pai e da tua mãe? Quando ficava em silêncio numa situação ali, só dava uma olhada e ficava em silêncio. Aquilo queria dizer muita coisa, sim ou não, povo de Deus? Então, às vezes Deus fica em silêncio, mas o fato de Deus estar em silêncio, olha na minha direção aqui para eu falar, olhando para você, o fato de Deus estar em silêncio, não quer dizer que Ele não está ensinando algo para você, que Ele não está comunicando algo a você, seja sensível, mas se Deus não falar, você não faz nada, só Deus sabe, a última palavra vem da boca dele. Então Ele me disse: profetize a estes ossos secos, e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra escuta, você vai profetizar, eu vou profetizar, o profeta tinha que profetizar, o profetizar não é tarefa de Deus, diga comigo, o profetizar não é tarefa de Deus. Será que a gente consegue resgatar aquelas manias que eu tenho, mania de velho, né? De gritar, porque está longe o irmão e você está de máscara, mas sim, sabe, ele vai entender, porque estou falando disso, dizer para ele assim, fala para ele, fala assim, é você que tem que profetizar, fala para alguém aí de longe mesmo, ponta para ele, fala assim, é você, querido, é você, isso é tarefa sua, isso é tarefa minha, era tarefa do profeta, profetizar, ou seja, liberar a palavra, proclamar essa palavra aqui, isso aqui é tarefa minha, isso é tarefa sua, era tarefa do profeta. Deus fala: profeta, então começa a profetizar, e diga, olha isso aqui, específico, temos que aprender a ter algumas orações específicas. Esses dias atrás eu comentei aqui, eu reli, porque eu já li mais de uma dezena de vezes, é um livreto, irmãos, é o tipo de livreto que a gente precisa ler, porque eles nos animam, eles nos desafiam, né? Se você quiser aprender um pouco a história de um santo homem de Deus chamado George Miller, que história, o que Deus fez na vida daquele homem? Deus levantou aquele homem num tempo, irmãos, e olha, para você ter uma ideia, esse homem, ele levantou orfanatos num tempo de muita miséria, de muito problema financeiro, e você acredita que esse homem nunca pediu um centavo para ninguém? Nunca pediu, só para Deus. Ele orava, experiências assim, que você fica assustado, você fala assim, meu Deus, porque Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, aleluia, Deus é poderoso, irmãos, coisas extraordinárias, a gente ali tendo acesso à biografia desse homem, ele era bem metódico, né? Ele tinha o caderno de oração, e depois da morte dele, né, tiveram acesso a esse caderno de oração, irmãos, milhares de orações respondidas, coisas assim surpreendentes, porque Deus continua o mesmo, Ele ouve as nossas orações, Ele ouve. Eu até contei algumas histórias aqui, mas eu vou prosseguir, né, para não tomar muito tempo. Mas se você quiser, George Miller, né, George Miller, um homem assim, de um quilate, uma coisa extraordinária, e era um improvável, tá? Já vou aproveitar, que eu não lembrei. Se você lê a biografia, ainda bem, que conta o antes
quanto antes. Que homem perdido era, um rapaz totalmente destruído. E Deus pegou ele e levantou ele. Pensa um homem que foi um instrumento nas mãos de Deus de uma forma maravilhosa, porque Deus usa os improváveis. Então continua comigo. O Senhor falou para ele profetizar: diga a esses ossos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos. Ou seja, é a palavra de Deus, é Deus que está mandando e você vai falar com autoridade. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu... Lembra que eu falei aqui, a glória pertence só a Deus, só ao Senhor, a glória é dele, de mais ninguém. As pessoas precisam saber que Ele é o Senhor. E deixa eu estabelecer algo aqui com você, né? Essa semana eu tive uma experiência muito forte nesse sentido, contar para os pastores aqui agora em pouco, né? Que Deus, em um determinado momento, agora não faz um ano, uns 6, 7 meses atrás, um dia assim, né, eu estava em casa, eu tinha que sair para buscar a Duda no trabalho, porque ela tem dias que ela entra às 10 da manhã e sai às 10 da noite, né? E aí eu ia buscar ela, mas aí alguém me liga, uma situação bem complicada, uma crise assim, sabe, aquela, como que é a urgência e emergência que eu falei lá? A emergência, ou a urgência? A emergência vem primeiro? Ô Duda, você trabalha no hospital, o que vem primeiro, emergência ou urgência? A emergência. Então, aquela coisa, porque emerge, né? Uma coisa que surge ali que é, meu Deus do céu. Então era uma emergência, irmãos. A pessoa me ligou e falou: pastor, pelo amor de Deus, imagina, sábado era quase 10 da noite, né? Preparando para ir buscar a Duda, chegar em casa, deitar na cama e dormir para no outro dia estar aqui com vocês. Mas aí, o celular, oh meu Deus do céu. E aí eu fui e, né, como um instrumento, como um canal, e Deus fez algo lindo, está fazendo algo lindo, irmãos, algo lindo. E aí, a partir do que Deus está fazendo na vida desse casal, dessas pessoas, uma pessoa de fora, lá de outro lugar, veio na casa deles, e quando percebeu o que estava acontecendo, a pessoa falou assim: o que aconteceu? Que mudança foi essa? Essa pessoa, que Deus está trabalhando na vida dela aqui, no nosso meio, né, na família, ela é bem cruazinha, está começando, mas com uma sede, é a coisa mais linda de ver a sede, sabe? Eu fico maravilhado quando eu vejo gente assim, irmãos, gente que mergulha, gente que olha para Deus e fala: é só Deus na minha vida. É lindo, ou não é? Quando você tem, estou todo arrepiado aqui, irmão. É bonito de ver, isso dá uma alegria, sabe? Eu acho que um dos sentidos do chamado ministerial é ver isso. Quando você vê, né, o ministro lá, o casal, você vê um casal respondendo para Deus, Deus fazendo a obra, transformando. Só que, por ser muito, muito ainda cru, aí eles falaram assim: foi o pastor Claudinei que fez isso. Aí essa outra pessoa lá de longe, de fora, entra em contato comigo e fala desse jeito: porque eu preciso da sua ajuda, porque você mudou. Aí eu peguei e falei: não, eu não mudei nada, eu não mudo ninguém, meu Deus, eu não sou nada, meu Deus do céu, não é? É Jesus. Aí depois eu expliquei para essa filha, eu falei: filha, você nunca mais vai dizer isso, tá bom? Nunca mais. Você vai falar assim: é Jesus. Deus pode usar quem Ele quiser, mas é Jesus, amém, amados? A glória pertence só a Ele, mas Deus usa pessoas, Deus levanta pessoas. Olha, que coisa tremenda aqui, que o papel do profeta era o quê? Era profetizar o quê? A palavra do Senhor, não era o que ele acha, o que ele pensa, o que ele quer, não, é a palavra do Senhor. E aí, Deus pega e usa aquilo que ele está ali em obediência, profetizando, né? Liberando a palavra. Diz aqui o verso 7, eu profetizei conforme a ordem recebida. Irmão, escuta aqui, é ordem, querido, isso aqui é indiscutível, isso aqui, irmão, não é negociável. Não estou muito animado hoje eu não vou abrir minha boca para orar e profetizar. Desobediente. Sabe por que porque nós muitas vezes temos sofrido tanto, somos tão vencidos, o
O inimigo tem tido tanta vitória sobre nós, tem tido tanto êxito sobre nós. Você sabe por que isso acontece? É porque nós somos desobedientes. Se nós obedecermos a ordem do Senhor, aquilo que diz Deuteronômio capítulo 28, se vocês ouvirem a minha voz, quantos têm ouvido a voz do Senhor? Você tem ouvido mesmo? Então o Senhor diz, se você ouvir a minha voz e tiver o cuidado, olha aí, cuidado, de fazer tudo, conforme eu tenho lhes ordenado, tudo, vocês vão ser abençoados, vocês vão ter vitória, vocês vão caminhar de vitória em vitória, de vitória em vitória. Então, irmão, é ordem. Para de dar desculpa, para de querer negociar. Quantos argumentos que você que nós arrumamos. Eu estou sem tempo, eu não tenho tempo, eu não estou muito bem, sabe o que é? Eu estou assim meio desanimado, eu estou triste, sabe o que é? Sabe essas desculpas que a gente fica arrumando, irmãos? Enquanto nós andarmos de desculpa em desculpa, de argumento em argumento, tentando justificar o injustificável, nós vamos continuar sendo derrotados, vamos continuar sendo vencidos pelo maligno. Mas deixa eu dizer algo, e eu quero que você receba isso no teu coração e na sua mente. No momento que eu e você nos dispormos a obedecer de verdade, irmão, de verdade, queridos, nós vamos começar a provar coisas extraordinárias de Deus, coisas poderosas de Deus, coisas que o olho não viu. Eu tenho repetido muito essa palavra aqui, porque ela tem ardido no meu coração nesse tempo, tá? Tem ardido no meu coração. Eu sei que Deus tem algo para mim, para você, para nós, para a sua igreja aqui, que, como diz 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, não subiu e nem penetrou no coração ou na mente humana, aquilo que Ele reservou, aquilo que Ele preparou, aquilo que Ele guardou, para aqueles que o amam. Só que isso, irmãos, a gente só vai entender pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo. Verso 10, eu falei o verso 9, o verso 10 diz, porque é o Espírito Santo quem sonda, quem perscruta as profundezas de Deus, para nos revelar, para nos ensinar, para mostrar para nós. O Espírito Santo vinha aí, e fala para você, não é assim não, vem cá, é por aqui, sabe? Pera, sai daí, vai para lá, toma essa atitude, não faça esse negócio, não se precipita, não assina. Eu sei o que é isso, já contei, não vou entrar de novo nesse negócio, né? Não diga nada, fecha a boca. Agora é hora de, desculpa irmão, desculpa usar isso, cala a boca, você fala demais, é hora de orar, é hora de ir para a presença de Deus, falar menos e orar mais. É isso que Deus está dizendo. É hora de parar de se fazer de coitadinho, de coitadinha, de vítima, né? Porque no fundo, irmãos, no fundo, eu digo pelo Espírito do Senhor, tá? No fundo, esse comportamento da gente ficar se vitimizando para o outro, e tal, é porque no fundo a gente está querendo, não é algo intencional no sentido que é consciente, mas a gente está querendo que Deus olhe e fale assim, tadinho, é verdade, eu não estou dando assistência para esse meu filho, eu não estou dando assistência nenhuma para essa minha filha. É como se Deus fosse infiel, enquanto nós caminharmos nessa mentalidade. Isso é mentalidade, por isso que a Bíblia diz que nós precisamos renovar tem que renovar a mente, irmão, mudar, é um estado mental. Na hora que mudar isso, querido, você vai ver o que Deus vai fazer. Mas como, pastor? Pelo Espírito Santo. É só o Espírito Santo que tem esse poder, amém, povo de Deus? Então, se renda ao Espírito Santo, deixa Ele pegar você, deixa o Espírito Santo, fala para Ele, olha, eu já tive assim momentos onde é quase experiência pessoal, isso não é doutrina bíblica, ensinamento bíblico, mas eu estar com o Espírito Santo, só eu e Ele, e eu passar uma manhã toda ela, das 7 da manhã a meio-dia e meio, só eu e Ele, queridos, e eu orando, e eu pegava assim, né, nós cremos no óleo da unção, não como algo místico e tal, mas nós cremos no símbolo, o que ele significa, o que ele representa, e eu com o óleo da unção assim, irmãos, e eu começar a ungir meus pés e falar, Senhor, vem Espírito Santo, toma esses pés, usa para a tua glória,
que eu possa andar, Senhor, aonde o Senhor quiser me levar, não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo. E aí eu ungi, mas como eu ungi essa boca, porque eu sei que essa boca aqui, se ela não for usada pelo Espírito Santo, ela é usada muitas vezes pelo maligno. Ela é usada pelo maligno, eu sei. Então eu falava, põe um guarda nessa boca, Senhor. O rei Davi orou isso aí, né? Põe um guarda nessa boca, Senhor. O Espírito Santo fala através desses lábios, fala esses braços, ungindo o corpo inteiro, dos pés à cabeça, ficar lavado de óleo da unção, sabe? E dizendo para ele, eu me consagro a Ti. Querido, talvez você não precise fazer isso, e não estou dizendo que você deva ou tenha que fazer isso, mas eu te digo uma coisa: peça para que o Espírito Santo de Deus assuma o controle da sua vida, que Ele dirija você, que Ele dirija. Uma canção antiga que a gente cantava, não sei quantos aqui lembram ou são dessa época, mas dizia, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver. Quem lembra? O meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Se você conseguir, canta. Vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu pensar, o meu falar, o meu falar, o meu sentir, o meu sentir, e o meu agir, e o meu agir. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor aí, querido? Glória a Deus. Que o Espírito Santo tome a minha vida, a sua vida. Olha isso aqui. Ele profetizou, né? O profeta Ezequiel começa a profetizar, e ele diz, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos. Já li isso aqui, né? Já li, perdão. Vai lá no versículo 7, quando ele começa a profetizar. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, quando foi, irmão? Enquanto? Puxa vida, será que eu precisava pregar mais alguma coisa aqui, irmãos? Precisava falar mais alguma coisa para você? Está aqui, irmão, está aqui, ó, a chave aqui, ó. Vocês pegaram aí? Pegou essa chave? Sim ou não? Ou talvez, eu não sei, às vezes a gente tem que estar mais conectado, sabe? Para começar a pegar essas, vou usar aqui uma expressão que não é de púlpito, mas vai comunicar, essas sacadas, irmãos. Tem umas sacadas aqui, tem uma chave, eu não estou acostumado a usar essa expressão, né? Eu tenho até alguns livros de autores que falam assim, as 7 chaves da vitória, as 10, não sei o quê, não, mas assim, nós encontramos algumas chaves aqui, que elas abrem determinadas portas. Lê aí, irmão, lê aí. Ele diz, enquanto eu profetizava. Na hora que ele começa a profetizar, puxa vida, quando que vai acontecer? Quando que quadros irão ser mudados na sua vida? Quando? Quando, meu irmão? Quando? Quando você se puser a profetizar. Profetizar. Quando eu comecei a profetizar. Aí, irmãos, começa um negócio aqui, prepara, se prepare, porque houve um barulho, um som de chocalho, e ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles, ainda não, a obra não está completa. Ela tem uma programação aqui, irmão, tem uma ordem, é uma coisa de cada vez. Deus tem feito uma obra na vida de pessoas que estão aqui, e às vezes é natural, comigo também, assim, tá, querido? Eu vou dizer isso para você, para a pregação da palavra, ela tem uma das funções, trazer conforto e consolo, para consolar você. Vocês acham que eu já cheguei lá, irmãos? Vocês acham que eu já alcancei tudo que Deus quer fazer na minha vida, pela minha vida e através da minha vida? Lógico que não. Quando eu leio lá o apóstolo Paulo, olha isso, o santo apóstolo Paulo dizendo assim, não julgo tê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esqueço das coisas que ficam
para trás de mim, e eu vou prosseguir, eu vou avançar, meu irmão, eu vou continuar. Guarda essa palavra na tua mente e no teu coração. Vencedores não são aqueles que não erram, que não falham. Vencedores são aqueles que nunca desistem, aleluia. Tem que prosseguir. Até ímpio sabe disso. Até ímpio. Quando um ímpio caminha debaixo de princípio, de um princípio como esse, de ser indesistível, de perseverar, até o ímpio alcança. Até a pessoa que não teme a Deus, mas ela é vitoriosa, porque ela está observando ela está observando um princípio. O princípio, meu irmão, princípio governa a vida humana, governa o mundo, o universo. Ele é um universo controlado por princípios. Deus estabeleceu princípios, a gente precisa entender isso. Só que, olha aqui, triste demais, porque o cara tem Jesus, ele tem uma Bíblia aí, ele tem uma Bíblia que é um manual de vida, tem resposta de Deus para tudo que eu precisar, tudo que você precisar, mas tem andado em derrota, em miséria, tem andado, e quando eu digo isso, não estou falando financeiro, tá, irmão? Porque nós estamos vendo um tempo que a gente tem que ficar explicando as coisas o tempo todo. Não, é em tudo, é o casamento, é a prole, os filhos, é o trabalho, é tudo, aí você fala, mas por quê? Princípio. Quando eu quebro um princípio, no mínimo, tá? Que Deus tenha misericórdia, porque às vezes Deus ele nos disciplina e nos ensina com muita graça e misericórdia. Quem crê nisso aqui? E Ele te poupa, só permitindo que o mínimo te pegue, porque ai de mim e de você se o máximo nos pegar, né? As consequências mais pesadas, as mais terríveis. Misericórdia, foi o que o pastor Luiz Carlos falou para a gente domingo passado aqui, sobre Davi. O mínimo, a consequência mínima, porque Deus é misericordioso. A Bíblia diz, e eu oro tanto isso, irmãos, essa faz parte da minha reza diária, que eu tenho umas rezas que eu faço diariamente, porque é repetição, todo dia, é a mesma. Eu oro muito coisas que são ali de dentro, que eu estou sentindo, mas tem coisas que eu rezo, eu repito todos os dias, e uma das coisas que eu repito todos os dias é isso. Eu falo para Deus, eu sei que a tua ira dura um momento só, mas as tuas misericórdias não têm fim, e elas duram para sempre, e elas se renovam todos os dias, e ela é o motivo, é a causa de nós não sermos aniquilados, destruídos. Grande é a tua fidelidade, grande é a tua bondade, aleluia! Isso para mim é uma reza, irmãos, é uma reza, tá? Quando chega alguém arrebentado ali naquele escritório, tem alguns que estão aqui sabem do que eu estou dizendo, fizeram um monte de besteira, um monte de caca, se precipitaram, enfiaram os pés pelas mãos, foram desobedientes, não deram ouvido à voz do Senhor. Eu falo, ajoelha aqui, vamos ajoelhar, e vamos lembrar a Deus que Ele é misericordioso, vamos pedir, sabe por quê? Porque eu sei que Ele é um Deus de misericórdia, quem sabe Ele vai permitir que só o mínimo nos aconteça, que a gente sofra só o mínimo das consequências, daquele pecado, daquele erro, daquela desobediência, daquela quebra de princípios. Uma coisa, irmão, tem que ficar claro para mim e para você nesse dia, nessa manhã aqui, nessa mensagem, é que às vezes, irmãos, alguns, de maneira tão equivocada, pensam que Deus vai cessar a consequência. Não. O pai só disciplina o filho que ele ama. Ele só disciplina o filho que ele ama, e muitas vezes as consequências, elas representam literalmente 2 varadas, 3 varadas, sabe aquele pai que ama tanto, dói no coração dele, mas ele fala, eu preciso te corrigir para o teu bem, meu filho, para você não se perder completamente, e aí ele dá 2, 3 varadas, mas é o mínimo, porque de fato aquilo ali merecia, se fosse por merecimento, era 10, 20, 30, você entende? Quem entende isso aqui nessa manhã? Quantos recebem?
Então continua aqui. O texto diz: e eu profetizei conforme a ordem recebida. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, vento, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopra dentro desses mortos, para que vivam. O que ele fez, irmãos? Então, quem entendeu? Quem já entendeu aí? Pega aí, querido, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, ô Jesus. Profetizei, conforme a ordem recebida. De novo, irmão, ordem, é ordem, é ordem. Deixa eu falar uma coisa aqui que o Espírito Santo traz no meu coração aqui. Murmuração, reclamação, é profecia ao inverso. Murmuração, reclamação, é profecia ao inverso. Homem, sei que da tua boca só reclamação, reclama do casamento, só fica falando mal do casamento. O casamento vai continuar um desastre, tá bom? Vai continuar um desastre. Você não vai ter alegria, você não vai ter prazer, o teu convívio não vai, parece que não encaixa, não vai, meu Deus do céu. Aí você vem aqui às 6:30 da manhã, dobra o joelhinho aqui, oh Deus, faz, e Deus está falando para você: eu estou te dando uma ordem. Quando que você vai me obedecer? Quando? O que Deus falou para o profeta Samuel? É melhor obedecer do que sacrificar. É muito melhor obedecer. E Deus está te dizendo nesse dia, Deus está falando comigo e com você: profetize a palavra do Senhor. Para de murmurar. Essa empresa, esse emprego, sabe? Profecia ao contrário, querido. E cada dia vai piorar. Desculpa eu ser tão rasgado e tão franco com você, mas quem sabe isso causa em você uma reação, uma atitude, que você se volte para Deus hoje e diga: Deus, me arrepende, eu fui nécio, eu fui louco, Senhor. Ao invés de eu profetizar a tua palavra, ao invés de eu abençoar, eu só amaldiçoei, só falei coisa negativa, só coisa ruim, não é? E é disso que você está colhendo, é disso que você está se alimentando, viu? O profeta, ele entendeu e ele começou a profetizar em obediência. Ele disse: ó Espírito, vento que vem dos 4 cantos, ó Espírito, sopra dentro desses ossos mortos, dentro desses mortos, para que vivam. E ele profetizou conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército poderoso, era um exército enorme. Sabe, queridos, me falta tempo para falar de um Deus que pega gente que estava assim, osso seco, não tinha expectativa nenhuma, morto, destruído, acabado, arrebentado, falido, em todos os sentidos. E aí, algo que eu tenho aprendido, algo que eu tenho visto nesses anos, falei isso aqui domingo passado, vou repetir de novo, para que isso se torne um padrão na vida da igreja, na minha vida, na sua vida. Pode conversar com alguém que Jesus alcançou, conversa com alguém que Jesus salvou. Sabe o que você vai descobrir por trás? Um padrão. Como assim, pastor? Como assim? Alguém orou por essa pessoa, alguém se colocou diante de Deus para interceder, para orar. Quantos estão entendendo? Irmão, eu não vou ficar assim muito tempo nisso, porque se eu fosse contar de mim, vocês sabem, mais improvável do que eu, mas eu não vou entrar, porque a maioria de vocês já conhece essa história de capa a capa, não aguento mais ouvir eu falar isso, mas Deus levantou, irmã Georgina, que Deus te abençoe, Deus levantou uma mulher, lógico que tinha outras pessoas orando, mas ela foi um instrumento, um canal, uma crente daquelas, uma assim, do cabelo, lá assim, aqui de saia, mas era uma mulher de muita oração, e Deus usou a vida dela, a oração, e usou a oração de muitos outros. No percurso eu fui descobrindo, eu orava por vocês, quando eu falo vocês é porque eu e meu irmão, nós fomos salvos no mesmo momento, mesmo dia, fomos chamados no mesmo dia, meu irmão pastor já pregou aqui, vocês sabem, alguém orou. Pega, irmão, improvável, mais improvável do que eu e meu irmão, eu não sei se tem não,
tem pedigree nenhum, irmãos. Tem pedigree nenhum. Se você puxar meu histórico, minha árvore genealógica, não tem pedigree nenhum. Pelo contrário, vira lata no extremo. Do mais sarnento, do mais, sabe, aquele um assim que você olha, ou você sente muita dó, ou você dá um chute para sair de perto de você. E aí Deus pega para a glória dele. Aleluia. Você sabia que tem uma ex-prostituta que ela faz parte da árvore genealógica de Jesus? Você sabia? Sabia? Só porque essa mulher, ela foi sensível ao Espírito Santo. Uma decisão, diga comigo, uma decisão. Ela, quando os espias, Deus havia prometido que ia entregar a terra para o povo de Deus, e Deus não mente, irmão. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Estava chegando a hora da dominação, da conquista, e aí? Chegam diante daquela cidade murada, uma cidade reino no caso, né? Tinha muralhas enormes, espessas, difícil de vencer um troço daquele, e aí, estratégia de guerra, isso aí faz parte, né? Manda os espias na frente, dá uma olhada lá, sente como que é o negócio, percebe, traz um relatório aqui. Só que era um risco muito grande. Foram os espias lá, e quando eles estavam em risco, aquela mulher, Raabe, diga comigo, Raabe. Sabia que tem alguma Raabe aqui ou que vai assistir esse negócio? Eu tenho certeza que Deus está falando com você. Teu passado pode ser o mais desgraçado possível, o mais terrível possível, mas Jesus, Ele vai tocar na tua vida, Ele está tocando na sua vida de uma maneira tão poderosa, que espera só que você vai ver. Espera só, Raabe entrou na genealogia de Jesus. Genealogia, uau, improváveis. Podia falar de Abraão, me falta tempo para falar. Imagina Abraão, ser pai de multidões, pai de nações. Um homem nem filho podia ter, casado com uma mulher estéril. E quanto tempo, olha aqui, cuidado com a carnalidade. Não tenho tempo, mas cuidado com as atitudes carnais, tentar resolver do seu jeito, tentar dar um jeitinho, porque isso aí traz mais problemas. Só ler lá, é só ler a história de Abraão, quando ele cai naquela conversinha, Sará, homem, você sabe, não tem jeito mesmo, eu não vou te dar um filho, já estou com mais de 90 anos, tudo escaleprado, tudo lascado, e esse negócio não vai acontecer. Então pega aqui a minha serva, Agar, e namora com ela e faz um filho nela, porque daí vai acontecer. Ixi, os atalhos são perigosos. Diga comigo, os atalhos são perigosos. Cuidado com esses atalhos aí. Deus diz, não, eu uso os improváveis, são os improváveis que Deus usa. Eu preciso encerrar, é uma pena. Pega aí 2 Coríntios, capítulo de número 4, segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 4, eu quero ler com vocês o versículo 7, se pudesse eu lia o texto todo, depois você vai ler o texto todo, porque é um texto uau, mas o verso 7 ele vai resumir o que eu preciso te falar. Diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro. Tesouro, onde que está o tesouro? Num vaso de barro. Sabe aquele vaso assim que você olha, você não dá muita importância para ele? Não é aquele vaso chinês, né, irmão? Que pelo amor de Deus, tem vaso chinês aí que custa, chega a 1 milhão. É verdade. Uau, não. Deus pega Deus levanta é vaso de barro, irmão. É um vaso às vezes meio feinho ali, meio, sabe, torto na boca, aí Deus quebra ele para fazer de novo, para ele ficar certinho, ele quebra e faz de novo, né? Depois você lê Jeremias capítulo 18, que ele quebra o vaso e faz o vaso de novo, do jeito que ele quer, mas é barro, é vaso de barro. Mas olha o que Paulo entendeu, esse tesouro está em vaso de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede, o poder que a tudo excede, meu amado, meu irmão, irmã, você que está aqui conosco pela primeira vez, puxa vida, excede a qualquer coisa, nada se compara, nada pode se comparar a esse poder, nada, todo o poder pertence a Ele. Olha isso, esse poder que tudo excede, provém de Deus e não de nós. Sabe, se você coloca sua expectativa no Claudinei, se você coloca sua expectativa, sei lá, o louvor é uma benção, né? Pensa no louvor abençoado, que eu estava quase igual o Padre Marcelo, não sei se a igreja subiu, se o céu desceu,
né? Uma bênção, um mover de Deus. Mas se a gente começa a pensar que alguém que vai resolver, que vai fazer algo, não, querido. O tesouro está dentro do vaso de barro, para que a glória pertença só. Fique de pé. Eu vou orar primeiro pelas pessoas que estão em casa, porque nós vamos encerrar essa live e depois eu quero orar por você, tá bom? Então eu gostaria que você agora fechasse seus olhos, e você não ora por você agora, ora por alguém que você gostaria que recebesse essa palavra de Deus, ou por alguém que talvez está até acompanhando aí pela rede social, acompanhando pelo YouTube ou pelo Facebook, mas que você coloque diante de Deus, comece a profetizar na vida dessas pessoas. Quem sabe tem alguém ali que está recebendo essa mensagem, que está como um vale, como um vale de ossos secos. As suas vidas estão secas, mas a palavra do Senhor está sendo liberada, e agora o Senhor é aquele que vai ao encontro, aonde essa mensagem chegar. O Senhor é aquele que vai ao teu encontro, o Senhor é aquele que te alcança. Não há impossíveis para Deus, não há impossíveis para Deus. Às vezes você diz, não, mas eu não tem jeito, não há esperança, não há saída, para mim não dá, e Deus está dizendo assim para você nessa noite: para, fique quieto, pare de falar essas coisas. Deus está dizendo, é hora de você profetizar, porque você vai ver o que eu vou realizar. Eu vou fazer de um vale cheio de ossos secos, eu vou levantar um exército. Deus vai trazer vida. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro por todos aqueles que estão recebendo a palavra através, ó Deus, das redes sociais, estão recebendo através das mídias digitais. Eu oro, Senhor, por aqueles que também ainda receberão, ó Deus, durante a semana, em algum momento vai assistir e vai ser tocado. Espírito Santo, faz uma obra poderosa na vida desta pessoa, na vida deste homem, mulher, jovem, ó Deus, eu não sei, mas eu creio que o Senhor está alcançando. Eu profetizo salvação, eu profetizo libertação, eu profetizo, Senhor, transformação, eu profetizo no nome de Jesus. Essa pessoa, meu Pai, que estava presa pela depressão, essa pessoa que estava, Senhor, vivendo, ó Deus, em crise, Senhor, existencial ou circunstancial, que estava, Senhor, no momento, ó Deus, pensando em largar tudo, abandonar tudo. O Senhor vai ao encontro dela agora. O Senhor toca a vida dela. O Senhor levanta essa pessoa que estava caída, sem forças para prosseguir, para continuar, para lutar. Deus, em nome de Jesus, eu oro e peço, Senhor, que o Senhor atraia o coração desse homem, dessa mulher, dessa pessoa, cada dia mais e mais para junto, para perto de Ti. Que essa pessoa, Deus, ela comece a ter interesse pela Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra, ela é a verdade. A Tua palavra é a verdade, Senhor, que ela comece, Senhor, a ter fome e sede e fome do Senhor, da Tua presença, Senhor. Que essa pessoa, Pai, comece a buscar o Senhor, comece a falar contigo, buscar, como está escrito, busque, você vai encontrar. Aquele que buscar de todo o coração, irá me encontrar, disse o Senhor. Você vai encontrá-lo. Deus, muda histórias, muda destinos, muda, Senhor, muda, abençoa, Senhor. Abençoa essa pessoa, Deus, que o Senhor vê ela, o Senhor está vendo ela. Eu posso daqui não vê-la, eu posso daqui não saber quem está lá por trás, ó Deus, de um computador, de um celular, ó Deus, eu não sei, mas o Senhor sabe, e eu sei que o Senhor alcança essa pessoa agora, com o Teu poder, o Senhor alcança essa pessoa agora, com a Tua graça, o Senhor alcança essa pessoa agora, com o Teu amor, o Senhor alcança essa pessoa agora, que no nome de Jesus, ó Deus, milagres possam acontecer, que evidências de que o Senhor é Deus. O Senhor falou para o profeta, para que eles saibam que eu sou o Senhor, para que todos saibam que eu sou Deus, aleluia. Deus, que essa pessoa saiba que Tu és o Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo tua vida, você que estava acompanhando aí pela live, que o Senhor esteja com a mão sobre você, sobre a tua casa, que essa semana você possa ver o cuidado de Deus sobre você, em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe, amém, graças a Deus. Olá, boa noite a você que está nos acompanhando através das redes sociais. Esse momento é um momento onde nós temos como fé e finanças, onde você tem a oportunidade de abençoar o reino de Deus através da sua fidelidade, através do seu compromisso com o Senhor. Nós queremos neste momento compartilhar com você algo que está lá no livro de João,
João 3,16 é um texto tão conhecido entre nós, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Existe uma condicionante em tudo isso, que diz ali que Deus amou. O amor, ele é fundamental. Eu preciso amar o meu próximo, você precisa amar o seu próximo, assim como Deus nos amou. Deus, ele teve a generosidade, ele depositou generosidade em nossas vidas. E eu e você também devemos ser generosos com aquilo que ele tem colocado diante de nós. Quando nós abençoamos o reino de Deus, através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas, nós estamos abençoando também pessoas, estamos abençoando vidas através do reino de Deus. Por isso eu quero te convidar para que você seja realmente esse ofertante, porque o servo bom e fiel é aquele que, com aquilo que ele tem, seja muito ou seja pouco, ele deposita diante do Senhor e ele vê as obras das suas mãos sendo prósperas. Por isso eu quero compartilhar com você esse texto de João e o texto de Lucas, onde diz que o Senhor Jesus, ele estava diante do gasofilácio, observando aquela senhora, aquela mulher viúva, que vinha e depositava algumas moedas diante do Senhor. E ali ele viu que não existia a questão do valor, e sim a questão da generosidade, sim a questão da fidelidade, aonde ela veio e depositou tudo que ela tinha, onde ela foi generosa com aquilo que o Senhor tinha colocado em suas mãos. Por isso eu quero convidar a você também, para que você reflita no Senhor, seja generoso, seja bom e fiel com aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos. Vai aparecer no seu vídeo aí o número da conta para que você esteja abençoando o reino de Deus, contribuindo com o reino de Deus através dos seus dízimos e da sua oferta. Por isso eu quero orar com você, para que as obras das suas mãos, aquilo que você tem semeado, seja próspero no nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse irmão que está nos acompanhando. Que ele possa, Senhor, entender a mensagem que tem sido passado através da Tua palavra. Que ele possa, que essa mensagem, ó Deus, possa entrar no coração e no entendimento de cada um. E que nós possamos, ó Deus, entender que quando nós somos generosos, quando nós abençoamos o reino de Deus, nós estamos abençoando vidas. E vidas sendo, ó Pai, salvas, resgatadas, vidas sendo abençoadas pelo Senhor. Eu oro, Senhor, para que cada semente ela possa produzir 10, 100 vezes mais. E que as obras das mãos dos Teus filhos sejam prósperas em tudo, no poderoso e maravilhoso nome de Jesus. Amém.